Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de setembro de 2025, a semana pós-eclipse lunar poderosíssimo que a gente teve. E, gente, o que eu posso dizer para vocês é que essa semana ela já inicia trazendo alguns ajustes porque a linha do destino está ativa e está ativa para ajustes de questões do passado. E vocês vão entender isso conforme eu for falando dia a dia aqui, o quanto que essa semana continua muito poderosa. Ela está muito significativa. Muitos acontecimentos estão vindo para mostrar para a gente alguma coisa. E a gente vai entender isso muito bem. E não por acaso, a gente tem aí o arcano da semana, a roda da fortuna. Inclusive, eu indico para que vocês assistam ao vídeo lá no canal Débora Mexica Oficial, aqui no YouTube, o vídeo do Conselho dos Arcanos. Eu vou deixar aí no card de informações para vocês, mas eu vou linkar também no final do vídeo, para quem quiser acompanhar. E vai estar aqui embaixo também. Basta clicar em Saiba Mais que o vídeo vai estar aí para vocês também. No vídeo do Conselho dos Arcanos da semana passada, que foi justamente a semana do eclipse, saiu também esse arcano, o arcano que representa a roda. O que é a roda? É a roda da fortuna. Só que essa roda, ela também é uma roda kármica. Essa roda também representa processos de mudanças, situações que a gente precisa passar e se aprofundar. Situações que vêm e findam, situações que se iniciam. É aquele momento que o destino chega e tira a gente daquele ponto, traz pra gente um clique. Às vezes os acontecimentos da vida interferem ali em algo que a gente está fazendo, algo que a gente está fazendo robotizado, sem perceber, e a vida está chamando, os sinais estão vindo e a gente não está ouvindo. Então vem essa roda da fortuna e ela simplesmente tira a gente daquele lugar, faz com que a gente ou saia daqui de baixo, ou saia daqui de cima, ou comece a se erguer, ou comece a ter uma queda, uma baixa, e não tem como burlar esta roda da fortuna. Lembrando que a roda da fortuna traz uma energia muito forte ligada ao planeta Júpiter, que inclusive vai ser um dos protagonistas dessa semana. Mas tem vários acontecimentos aqui. A gente vai ter nada mais nada menos que Mercúrio e Júpiter. Mercúrio, que é o dispositor do nodo sul, e Júpiter, que é o dispositor do nodo norte, desse eixo aqui, né, kármico também. Inclusive, nós saímos de uma lua cheia eclipsada muito relacionada ao fechamento de um ciclo kármico, né, de uma roda kármica, que também é uma representação aí da parte da fortuna. Para quem não assistiu, tá aí no card de informações também o vídeo que eu falei sobre o eclipse, e eu fiz também um outro vídeo muito importante para se ver, para se entender os segredos dos eclipses, e nesse vídeo eu falei sobre os segredos dos eclipses lunares, que tá aí também no card de informações. Mas vocês veem que a gente vai ter Mercúrio e Júpiter conversando em sextil aqui. Então é Mercúrio e Júpiter conversando lindamente, são os dois dispositores dos nodos, conversando de forma harmônica, nos auxiliando no entendimento justamente daquilo que a gente precisa soltar e para onde a gente precisa ir. Isso tudo eu vou explicar ao longo do vídeo aqui. Além disso, percebam bem, a gente vai ter o Sol conversando com os nodos em conjunção, com o nodo sul e oposição ao nodo norte, e a gente também vai ter Mercúrio formando essa conjunção com o nodo sul e oposição ao nodo norte. Só que Mercúrio, junto com o nodo sul, gente, é uma clareza muito grande que a gente vai ter, até porque a gente vai ter Mercúrio Casime entrando no coração do Sol, no signo de Virgem. Lembrando que Mercúrio está domiciliado, ele está poderosíssimo, exaltado também no signo de Virgem. A gente está com muita clareza para poder enxergar padrões do passado, que a gente está repetindo, ou seja, a gente está enxergando por que essa tampinha não está se abrindo, quais são os assuntos que esse nodo sul está saturado e que a gente está insistindo em colocar as mesmas situações, mesmo com histórias diferentes, mas a gente está repetindo padrão, e essa repetição, essa semana, a gente vai estar com um poder incrível de entender exatamente onde é que a gente está errando, onde é que a gente está repetindo esses padrões. Então vocês veem o Sol formando essa conjunção com o nodo sul, Mercúrio formando essa conjunção com o nodo sul. No sábado a gente vai ter Mercúrio Casime no coração do Sol. Um dia antes
da fase minguante que vai acontecer no signo de Gêmeos, que é a quadratura de Lua e Sol, que vai começar a fechar esse ciclo da lunação virginiana. E aqui nós temos, mais uma vez, Sol em Virgem conversando em sexto também com Júpiter. São muitos aspectos, muitas energias, então eu vou entrar aqui com vocês já para a gente poder entender essa energia dia a dia. Bom, eu já estou gravando aqui na segunda-feira para vocês, eu estou gravando às 14 horas e 37 minutos. Olhei agora no relógio e a Lua, às 15 horas e 37 minutos, vai entrar no signo de Áries. No momento que a Lua entra no signo de Áries, ela já encontra Netuno, já conversa com Urano e também com Plutão. O que acontece aqui? Esse pequeno trígono muito especial, ele vai ser ativado no momento que a Lua entrar aí. Então, o período da tarde dessa segunda-feira, primeiro está trazendo para a gente muito poder de mudança. Poder de mudança, que é um Urano retrógrado. Esse aspecto está dando para a gente oportunidade de ver pensamentos e ideias, talvez até aquelas ideias brilhantes que a gente chegou a pensar que elas eram brilhantes, mas que agora estão se ajustando. A gente está vendo que aquilo que a gente realmente pensou que iria dar certo, pode ser que nesse momento a gente perceba, o caminho não é esse, ele pode ser outro. Só que essa Lua também está conversando com Plutão, que está dando para a gente um poder de transformação. Então aqui a gente já tem um poder de liberação, de entendimento de alguma coisa que a gente achou que estava indo no caminho certo, ou a própria vida nesse dia pode trazer para a gente algum acontecimento que vai mostrar uma curva ali estranha, um pontinho fora da curva, e talvez se a gente não perceber, pode ser que a vida nos jogue para esse pontinho fora da curva. E aí a gente vai ter que recalcular a rota. Só que aqui também está nos empoderando, está trazendo um poder de você olhar ao seu redor, olhar todos os sistemas que te rondam, todas as pessoas, todos os núcleos que estão girando em torno do seu Sol central. E você tem o poder de decidir o que você quer e o que você não quer manter. Então a gente já inicia a semana com essa energia. Só que a Lua está formando conjunção com Netuno em Áries. E aqui Netuno é esse poder intuitivo, só que aqui a gente vai estar altamente sensível para sentir as frequências ao nosso redor. Então quem vai falar mais para você não vai ser a razão, vai ser a sua sensibilidade. É aqui que você percebe os níveis de frequência. Que tipo de conexão você está fazendo? Em qual frequência, em qual vibração você está? E o que o mundo ao seu redor e o que os seus pensamentos, o que as suas ideias estão te informando nessas frequências. Então aqui a gente tem uma segunda-feira altamente intuitiva, transformadora, dando para a gente um poder incrível para que a gente já comece a entender as mudanças que já estão acontecendo, já estão vindo para a nossa consciência em relação ao eclipse que aconteceu no domingo. Então fiquem atentos porque tem muita informação vindo nesse reino de vibração e frequência. Muita coisa vai te informar pelo nível de frequência, pela sua sensibilidade. Aí a gente vai para o dia 9 de setembro, em que a Lua segue aqui no signo de Áries e vai formar um trígono belíssimo para Vênus, porém vai formar uma quadratura para Júpiter. Estão aqui os dois aspectos da terça-feira. Primeiro que a gente está com uma energia de fogo fortíssima. A Lua no signo de Áries, ele pede para que a gente nutra esse fogo interno. A sua vitalidade, a sua vontade de viver, a sua vontade de agir, de tomar a frente de alguma situação na sua vida, de se erguer diante das dificuldades. Ou seja, a gente está com muita energia nesse dia, porém, conversando com a Vênus em Leão, isso traz para a gente uma autoestima, uma confiança em nós mesmos muito grande. Você pode trabalhar essa relação íntima que você tem com você mesmo e aproveitar esse aspecto para trazer muita autoconfiança. Ou seja, você confiar em si mesmo, confiar também nos seus valores. Porém, a quadratura de Lua para Júpiter traz um desafio. Esse desafio está justamente relacionado a crenças limitantes do passado. Por que crenças limitantes do passado? Porque a gente está falando de Júpiter, que está no signo de Câncer, que é regido pela Lua, que está no signo de Áries. E Marte está lá no signo de Libra. Aqui a gente tem uma energia muito forte de quebra de algum padrão. É
claro que isso aqui é um desafio, essa energia não vai vir fácil. Então, talvez venham pensamentos, sensações, percepções, ou alguém venha te provocar nesse dia no sentido de mexer com alguma questão profunda, que vai pedir para que você entenda certos padrões de crenças, questões que você acreditava. Como a gente está com a Vênus no signo de Leão, muito poderosa, conversando com essa Lua também, por mais que você seja provocada ou provocado, essa energia ela está sustentando uma força interna para que a gente olhe alguma coisa, alguma informação, algum ensinamento de algo que a gente está mantendo por algum tipo de capricho ou alguma insegurança. Se você tem alguma insegurança e você está amarrado ou preso a uma pessoa, a uma situação, a uma empresa, a um emprego, a um chefe, a um amigo, a um grupo de amigos, qualquer coisa que você esteja preso, que você perceba, caramba, eu estou limitado, eu estou preso, eu estou me moldando para caber nessa realidade, eu não estou sendo sincero comigo mesmo, eu estou me auto-enganando aqui. Alguma coisa, o desafio desse Júpiter vai ser mostrar para você algo que você aplica no seu templo interior que te prejudica e que precisa ser faxinado. E lá na frente a gente vai ter a oportunidade, nessa semana a gente ainda vai ter a oportunidade de fazer essa faxina. E isso vai acontecer na sexta-feira, que já já eu explico para vocês. Então nessa terça-feira tudo está funcionando, tudo está trabalhando para ativar esse amor próprio, para trazer confiança para quem você verdadeiramente é, para que você ouça o seu coração, o chamado do seu coração, para que você lembre da chama Áries que ilumina a sua centelha divina. Então, é um foco muito grande na importância do seu eu e percebendo o que está tirando de você essa essência e quais são as conexões, quais são os padrões, o que está acontecendo que tem relação com o outro também. Lembrando que Marte ainda está formando quadratura para Júpiter aqui, tá? Então, é um dia muito especial esse dia 9. Aí a gente vai para o dia 10, quarta-feira, em que a Lua continua aqui no signo de Áries, só que ela vai formar oposição para Marte, isso na virada de terça para quarta, e aqui a gente pode ter uma energia de muita ansiedade e uma necessidade, talvez uma urgência em alguma coisa, que aqui a gente vai ter que ter maturidade para lidar com isso. Porque se a gente agir pela impulsividade, pela pressa e por imediatismo, alguma coisa pode dar errado, porque a gente pode trazer um conflito muito grande, tanto em relação a outras pessoas e a provocações externas, como também um conflito interno muito grande, uma ansiedade, sabe aquela sensação de ter dor de cabeça, de ficar agitado, de não conseguir dormir, de ficar angustiado porque não está conseguindo agir naquela hora, não tem o que fazer. Gente, não entra nessa vibe. Evite esse tipo de energia, principalmente na virada de terça para quarta. Porque entendam, nesse dia a gente vai ter o Sol formando conjunção com o nó do sul e oposição ao nó do norte. Isso com a Lua aqui, olha, formando oposição para Marte e conjunção com Quiron. Isso antes da Lua entrar em Touro às 17 horas e 3 minutos. Mas a Lua vai entrar em Touro aqui e já vai formar uma quadratura para Plutão. Ou seja, quarta-feira não tá fácil aí pra gente. É um dia bastante delicado, porque a gente vai ser muito mexido. Primeiro, a linha do destino, mais uma vez, está ativa, trazendo mais uma vez acontecimentos marcantes e simbólicos. Por isso que é importante você observar, primeiro, na sua rotina, padrões de fuga. Só que ao mesmo tempo a gente está com essa energia forte, muito emotiva, trazendo essa necessidade de impulso, esse imediatismo, uma energia nervosa, ansiosa. Essas duas energias estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo como uma provocação. A Lua conjunto Quiron, fazendo oposição ao planeta Marte. Lembra no vídeo do eclipse que eu falei que existe uma energia de provocação, que provavelmente o outro vai começar a provocar, a mexer em questões internas profundas do nosso templo interior para poder fazer algo sair dali? Esse é o momento que este algo pode sair, uma compreensão de algo que te incomoda. E conforme o Sol está iluminando o nó do sul em Virgem, o que a gente pode fazer? Primeiro, perceber padrões. Que padrões são esses? O
por que que eu estou me permitindo passar por essa situação? Por que que isso me incomoda toda vez que essa pessoa me provoca? Por que que eu recuo nessa situação que essa pessoa está me afetando? Como que eu respondo a essas provocações? Qual é o padrão que eu estou utilizando de repetição para reagir a qualquer coisa que me incomode, que mexa na minha ferida? Porque a ferida aqui ela está sendo exposta para ser vista. Ela precisa ser vista. É oposição, gente. E oposição é um de frente para o outro. Aqui é como se fosse uma lua cheia, só que a gente tem a ferida totalmente iluminada e Marte totalmente iluminado. Só que Marte está lá no signo de Libra, que aciona a Vênus que está em Leão. E vocês lembram que a gente teve a conversa aí de Lua com Vênus, que trouxe o empoderamento para você confiar em você mesmo, para você acreditar no seu taco? É aí que tá, é você não sucumbir a situações que venham a te provocar, mas não é no sentido de conflito, encarar a pessoa e ser agressivo ou agressiva com aquela outra pessoa. Na verdade, é um momento de reflexão, é você refletir de forma muito sábia, muito alquímica sobre aquilo que está acontecendo. Você vai ser o observador da situação. É como se você pudesse se elevar para observar a si mesmo e os acontecimentos externos e perceber, opa, isso me machucou e eu costumo reagir desta forma. Mas agora eu vou continuar reagindo dessa forma ou eu vou aprender através do que eu estou observando? E fazer uma mudança, uma transformação alquímica. Aí é a Lua se aproximando aqui de Touro, entrando no signo de Touro e formando a quadratura para Plutão. Esse desafio de Lua quadrando Plutão depois de um dia tão sensível como a gente teve, isso aqui pode resultar em perdas de amizades, inclusive perda financeira, porque a gente está falando de um Plutão em Aquário e a gente está falando de uma Lua no signo de Touro. E isso aqui pode afetar esses assuntos mais valiosos, que para nós são assuntos caríssimos, importantíssimos. E caso a gente entre nesse conflito desequilibrado, com ansiedade, soltando fogo pelas ventas, brigando, reagindo às situações, deixando Júpiter aí no signo de Câncer aumentar toda essa emotividade, aí a gente pode colocar os pés pelas mãos e perder amigos, perder alguma coisa de muito valor, perder o seu valor, por exemplo, no mercado. A sua imagem pode ficar queimada. Ou seja, existe uma energia de muitas perdas aqui. Mas se em equilíbrio, se a gente utilizar essa energia de quadratura em equilíbrio, se a gente estiver elevado aqui, observando, no momento que você está observando, você está vendo tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é destruidor na sua vida. Não só relacionado aos outros, mas relacionado a si mesmo. São ações e repetições e reações que você tem que são prejudiciais para você, que são padrões de comportamento que você tem, às vezes impulsivo, talvez por insegurança, medo, por três conhecimentos de comportamento que você tem, às vezes impulsivo, talvez por insegurança, medo, por necessidade de provar alguma coisa, por uma defesa de uma vulnerabilidade, que você venha a perceber e falar, caramba, é aqui que eu estou sendo infantil, é aqui que eu estou sendo imaturo ou imatura. E no momento que você percebe isso, Plutão vai dar para você o poder de grandes mudanças, transformações profundas, porque aqui é quando você olha para a situação e fala, peraí, eu vou me empoderar aqui, porque eu posso sair desse ciclo, eu posso findar alguma coisa aqui. Então essa energia tá muito bonita de quarta-feira, muito poderosa. E lembrando, destino ativo. Aí a gente vai para quinta-feira, dia 11 de setembro, que é um dia, gente, também poderosíssimo. Mais uma vez a linha do destino está ativa, só que agora é uma linha do destino pronta para fazer ajustes. Só que esses ajustes são ajustes do passado, ajustes kármicos, de valores. Talvez a gente venha ter nessa quinta-feira muitas interferências na nossa rotina, na nossa vida cotidiana, em assuntos relacionados à saúde ou alguma coisa que venha desorganizar a nossa vida, a nossa rotina. Tudo que venha acontecer é um chamado para que você perceba algo.
algo na sua vida está sendo mostrado, algo que você precisa ajustar, que você precisa equilibrar, que você precisa limpar, faxinar, mudar padrões, entender processos, principalmente mentais, padrões de pensamento que você coloca ali, mas que você executa, que você faz, que você coloca em prática na sua vida. Esse dia, ele está maravilhoso para você perceber justamente os padrões que você utiliza para autossabotagem, a razão pela qual você está viciado ou viciada nesses padrões, ou viciado em fugas, ou viciado em processos destrutivos. Tem muita coisa sendo revelada, porque quando Mercúrio forma essa conjunção e essa oposição, a gente tem a Lua aqui no signo de Touro, também conversando com os nodos lunares em trígono e sextil para o nodo norte. Olha o quanto que os nodos eles estão ativos essa semana. Então a gente tem os nodos conversando aí com a Lua. E a Lua também vai conversar com Mercúrio. Gente, simplesmente aqui é o dia em que a gente vai ter a oportunidade de quebrar aquela roda kármica, de começar a romper padrões, principalmente de conexões, de pontes, de ações que a gente faz no nosso dia a dia, que nos levam a essa roda kármica que a gente está podendo romper, resolver, ajustar. Mas é aquilo, você precisa se elevar para você não se afetar pelos acontecimentos, porque quando a gente está muito inserido no teatro que está ocorrendo no palco da nossa vida, quando a gente está ali envolvido demais, geralmente aqui a gente age, a gente reage, a gente faz besteira, a gente fala. Quando aquele caos termina, é justamente quando a gente olha e fala, caramba, será que eu entendi tudo errado? Será que eu me precipitei? Por que eu reagi dessa forma? Mas quando a gente se eleva e a gente observa os acontecimentos, isso é o que o alquimista faz. O grande mago, ele faz isso. Ele consegue se erguer da situação. Ele consegue olhar de cima e sair do apego emocional e do enlace que aquela situação traz para ele. Ele tem um controle emocional e ele consegue se elevar e simplesmente observar. Ele está lá. Você vai estar na situação. A situação está acontecendo com você. As coisas estão vindo. Você está sendo bombardeado, bombardeada por um monte de coisa. Mas aí você tem essa sabedoria emocional, essa inteligência emocional de se erguer pela consciência e observar os acontecimentos ao seu redor. Mas aí tem um outro pulo do gato, porque o alquimista aqui, o grande mago, ele não observa o outro para criticar o outro. Ele observa a si mesmo sem criticar de forma destrutiva, mas observa para aprender através da sua observação o que ele precisa aprimorar diante daquele acontecimento e prever, se eu não tivesse me elevado, como é que eu iria me comportar aqui? Que atitudes eu teria? Para onde eu iria fugir? Qual seria a minha válvula de escape? Mas dessa vez eu estou elevado, eu estou consciente observando os acontecimentos. Agora eu não vou permitir que este padrão se repita. E aí você está quebrando alguma roda que você alimenta há muito tempo e que fica entrando aqui nessa sacolinha, mas toda vez que você tenta colocar aqui, ela escoa, porque o Nó do Sul não aceita mais a repetição desses padrões. É isso que o Nó do Sul está trabalhando na humanidade nesse momento. Então, são situações que a gente coloca em prática, situações que vêm desse campo sutil de peixes, que a gente joga para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, e a gente aplica aqui sem nem perceber. A gente coloca em prática. Isso vai se repetindo dia após dia. E aí que você tem que ver quais são as fugas. O que é que você está fazendo aqui? Quando você é atingido, quando você é provocado, quando alguma coisa mexe no seu campo de segurança, Lua em Touro, de estabilidade, alguma coisa de muito valor, alguma coisa relacionada à família, às suas origens, à sua intimidade, ou seja, tudo isso está sendo mexido aí nesse dia 11, um dia poderosíssimo. Aí a gente vai para o dia 12, sexta-feira, em que a Lua segue aqui no signo de Touro e vai conversar lindamente com o Sol, vai formar um trígono. Lembrando que a Lua acabou de sair de um trígono com Mercúrio também, tá? E a Lua vai conversar lindamente com Júpiter. Tá aqui, olha.
Que dia maravilhoso! E a Lua vai conversar também com Saturno. Lembrando que Mercúrio e Sol ainda estão formando esse sexto aí para Júpiter também. Então aqui é formado um pequeno trígono com a Lua em Touro, Sol em Virgem e Júpiter no signo de Câncer. Isso antes da Lua entrar no signo de Gêmeos, que vai entrar às 18 horas. E é quando a gente tem Mercúrio e Júpiter conversando aqui. Então vamos lá, vamos por parte. Esse dia eu estou chamando de dia seletivo. Por que é um dia seletivo? É o dia de separar e definir o que fica e o que vai embora. É o dia da faxina. E é a faxina antes da fase minguante, porque é uma faxina profunda. Só que essa faxina, ela pode acontecer na sua casa, no seu ambiente íntimo. Talvez você acorde na sexta-feira com uma vontade de fazer uma limpa e é simplesmente você observar o que fica e o que vai embora. Porque é virgem. Virgem, ele tem o biquinho do pássaro. É Tote, Mercúrio aí, que vai pegando, selecionando o trigo e deixando o joio. Ou seja, ele só vai levar aquilo que é valioso, aquilo que realmente vai frutificar, que vai dar algum tipo de resultado. Aqui nós estamos separando as ervas daninhas das ervas saudáveis. Então é esse dia de seleção. Você pode selecionar aí na sua casa, mas você também pode selecionar, fazer essa limpeza, essa faxina no seu próprio templo. Que templo? Júpiter. É você espiritualmente lidando com a limpeza do seu templo mágico, desse templo que traz para você o campo vibracional, o campo energético, a sua conexão com seus vários corpos. Porque aqui a gente está falando de Júpiter, que compreende esse mundo sutil, porque ele também rege Peixes. Só que aqui a gente tem um planeta de expansão de consciência, porque ele rege Sagitário. E a gente está tendo esse pequeno trígono sendo formado em uma semana em que os nodos eles estão gritando para a gente, falando: existe uma transformação que você precisa fazer na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, nas suas atitudes diárias, nos seus hábitos e perceber os padrões de vícios e fugas que você está levando para cá e que Virgem não está mais aceitando. O que a gente precisa fazer aqui? Trabalhar novos métodos de perceber este mundo de frequência, de energia e de corpos sutis comunicando com a gente. E esse dia é o dia que a gente pode fazer isso. Então, é uma limpeza que você pode fazer na sua própria casa, no seu próprio templo, também relacionado às suas crenças, suas certezas, suas verdades que você traz como verdades absolutas, questões que de repente você vem carregando de crenças familiares, dos seus ancestrais, aquilo que a avó da sua avó ensinou para sua mãe que passou para você, ou aquilo que a tia do avô, do seu avô, que contou para sua avó, que sua avó contou para sua mãe e sua mãe contou para você e você traz como verdade absoluta. Que padrão é esse do passado? Que ideias são essas? Que crenças são essas? Que verdades são essas? Será que não tem algo novo para se enxergar aí? Será que não tem outras coisas se comunicando com você? Observe, tem muita coisa vindo aí para nossa consciência, porque aí a Lua entra no signo de Gêmeos, Mercúrio, que rege Gêmeos também, então a Lua vai ter o dispositor, o próprio Mercúrio. Mercúrio vai conversar com Júpiter. Olha, gente, que coisa mais linda. E a Lua vai conversar com Netuno. E aí a Lua forma conjunção com Urano e ainda forma esse trígono lindo aí para Plutão. E a gente tem esse outro pequeno trígono. Então a gente já tem 2 pequenos trígonos sendo formados aqui. Gente, que dia mágico. Que semana mágica. Primeiro que aqui os dispositores dos nodos, eles estão conversando de forma harmônica para nos mostrar os padrões que a gente está repetindo, o que a gente está trazendo de peixes para a nossa vida cotidiana. E Júpiter, ele está abrindo para você a sua consciência para que você enxergue alguma informação nova. E que informação nova é essa? É justamente a Lua formando conjunção com Urano. E Urano retrógrado, ele está mostrando algo que você não via antes. É como se Urano estivesse olhando a vida pelo avesso do avesso. Ou seja,
você está olhando por um outro prisma, algo que você não enxergava. Toda retrogradação tem o propósito de mostrar para você algo por um ângulo que você não costuma olhar. Então ele caminha para trás para você enxergar o inverso da coisa. Então, algo novo está vindo para sua consciência com toda essa energia aberta. E aí a Lua conversa com Netuno, que é esse campo sutil em que você pode trazer para si mesmo essa responsabilidade de eu consigo mudar por mim. Eu não preciso de ninguém para me guiar aqui. Eu consigo entender pela minha própria consciência o que a minha alma, o que o meu espírito está pedindo. Então a gente está super intuitivo também nesse dia. E mudanças estão vindo, acontecimentos estão vindo nessa sexta-feira, para que a gente passe por um processo de libertação, um processo de transformação. E a gente está tendo uma clareza no trabalho alquímico, um trabalho alquímico lindíssimo de limpeza e purificação. Algo que a gente está purificando, limpando, para acabar com a roda kármica que a gente está repetindo o padrão aí há tanto tempo. Então, aproveitem. Aí a gente vai para o sábado, dia 13, que a gente tem nada mais, nada menos que o Sol formando conjunção com Mercúrio. Mercúrio casime, Mercúrio no coração do Sol, domiciliado no seu próprio reino, com uma clareza, gente. A gente está com uma clareza mental, uma capacidade de estruturar as ideias, de organizar as ideias na cabeça, mas Mercúrio, ele está vendo o que precisa ser visto em termos de desapego, de soltura. São as coisas que a gente precisa ajustar, consertar. É a linha do destino falando para você. Esses padrões precisam sair. E Mercúrio vai mostrar, porque o nó do sul está muito próximo aí. A gente está tendo muitas conversas com os nodos. E o dispositor do nodo sul é justamente Mercúrio. Então a gente está tendo um monte de revelações, de questões que estão se abrindo. A gente está sendo remexido pra caramba essa semana. Muitas coisas estão brotando. É claro, você pode se elevar e sair desse caos, ou você pode mergulhar nele. Se você mergulhar neste caos, você vai provavelmente passar uma semana completamente perdido ou perdida, sendo bombardeado de tudo quanto é lado, os acontecimentos vindo na sua vida e você não entendendo, e você tendo reações diante dos acontecimentos para tentar se defender, para tentar se justificar, para tentar sei lá o quê, se você estiver mergulhado nesse caos. Agora, se você se erguer e conseguir ter esse olhar sábio, se você conseguir ser o alquimista, o mago, esse sábio ao lidar com toda essa mistura energética, aí você vai ter a oportunidade de perceber o que você precisa trabalhar e quais são as mudanças que estão pedindo um novo caminho para você. E o sábado é um dia para vocês tirarem para poder realmente refletir, perceber, anotar, tanto nos assuntos do dia a dia, tanto na vida prática, mas também perceber o mundo sutil, as vibrações, as sensações que vocês estão tendo essa semana. E, gente, a gente vai ser muito mexido essa semana, viu? Muito mexido. Uma semana após eclipse lunar em peixes que, vou dizer. Aí a gente vai para o dia 14, que é justamente o dia desse mapa, da fase minguante, em que a Lua aqui no signo de Gêmeos forma quadratura para os nodos lunares, mais uma vez os nodos ativos. A gente tem Sol e Lua formando quadratura, obviamente. A gente tem a Lua conversando em quadratura com Mercúrio. A Lua vai formar um sexto para Vênus, um trígono para Marte. A Lua vai formar um sexto para Quíron. Então aqui a gente tem um pequeno trígono sendo formado. A Lua vai formar quadratura para Saturno, até que ela entra no signo de Câncer no fim do dia e forma quadratura para Netuno. O mapa da Lua minguante, uma Lua minguante geminiana, em que a gente acabou de ter um dia de muita clareza, de muitas oportunidades de trabalhos alquímicos, de mudanças, de transformações, de limpezas, de purificação, de depuração. A gente entra na fase minguante com todas as ferramentas para o encerramento de um ciclo muito importante. É a partir desse domingo que a gente está com as ferramentas. O desafio é você saber o que fazer com todas as informações que você percebeu ao longo da semana, principalmente de quinta, sexta e sábado, que você foi
bombardeado com informações. O que você vai fazer com tudo o que você percebeu? Tudo que foi informado para você, tudo que veio para sua consciência, tudo que emergiu das profundezas do seu inconsciente e que finalmente está aí diante dos seus olhos. Entenda. Alguma coisa vai mexer com a gente essa semana. Algum acontecimento, alguma provocação. São aqueles acontecimentos que a gente olha e fala, gente, não é possível, só o destino mesmo para fazer isso. É quando a gente olha e fala assim, nossa, eu jamais poderia imaginar que isso levaria àquilo. Então, é uma semana que pode trazer muitas surpresas. É o começo do desdobramento de um eclipse lunar que está trazendo muitas revelações e pedidos de muitas mudanças. Oportunidades para a criança insegura, imatura, vulnerável, começar a acreditar nela mesma, no poder dela. Então, somos nós, como crianças aqui nesse plano, neste planeta, passando por prova e expiação, e a gente tem a oportunidade, no desdobramento desse eclipse, de amadurecer as nossas almas, de amadurecer o nosso destino, o nosso propósito, da forma como a gente vem agindo para cumprir as nossas missões nesse plano, dentro das relações, que é Marte aí, a forma que a gente vem se relacionando com as pessoas, como que a gente vem reagindo ao que acontece com a gente, o nosso mundo emocional, os nossos traumas e dores do passado, o quanto que a gente se deixa afetar por esse passado, por essas feridas do passado, e que a gente utiliza isso como padrão de defesa, mas que muitas vezes nos prejudica, nos faz mal. Ou seja, tem muita coisa que nessa fase minguante a gente tem todas essas informações e o desafio vai ser conseguir colocar isso em prática. Colocar em prática de forma madura, né? Porque a Lua vai estar aqui, vai estar conversando com Saturno também, lá no signo de Peixes. Vai formar quadratura para Netuno também, quando a Lua entrar no signo de Câncer. Mas a Lua vai conversar em trígono para Marte, lá no signo de Libra. Vai conversar em sexto aí com Quiron, em sexto com a Vênus. Tudo isso que foi remexido ao longo da semana, a Lua está fechando aí em Gêmeos, gente, acionando Mercúrio ali no signo de Virgem. Mercúrio é o dispositor da Lua em Gêmeos, para que a gente consiga compreender, finalmente fazer uma investigação, pegar a informação e organizar tudo isso aqui. No momento que a gente organiza essas informações no signo de Virgem, aí sim a gente está começando o processo de transformação do chumbo em ouro. Aí sim é o processo alquímico, porque antes a gente precisa saber o que está acontecendo. Primeiro você precisa saber o que você precisa ajustar, qual é o chumbo que você precisa transformar em ouro. Então você tem vários sistemas, dentro de vários sistemas da sua vida, em cada um desses aqui você tem um chumbo aí. Aí você entende que aqui tem chumbo, aí você como alquímico vai simplesmente transformar em ouro. Aí você vai começar na fase minguante da lunação virginiana a fazer esse processo alquímico, através das informações, dos dados, de tudo aquilo que você colheu ao longo, principalmente, dessa semana. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de setembro de 2025. Eu desejo para todos vocês uma linda